Seja muito bem-vindo ou bem-vindo à aula secreta para a Secretaria de Educação. Hoje eu vou te ensinar a implementar um estudo com qualidade para você garantir a sua vaga para os próximos 2 anos de trabalho. Eu sei que a cada prova, cada vez mais fica mais competitivo, as notas estão cada vez mais altas, a nota de corte aumentou. Então, isso quer dizer que as pessoas estão se preparando cada vez mais com materiais de qualidade, implementando técnicas de estudo, e nós sabemos que não dá mais para você se manter com esse estudo de qualquer jeito, desorganizado, sem metodologia e sem utilizar um material com qualidade. Então, na aula secreta de hoje, eu vou te ensinar a implementar um estudo com qualidade e vou ensinar uma técnica de estudo super simples e fácil para você implementar e não esquecer mais o que você estudou. Eu sei que às vezes você já estudou muito, já implementou muito estudo, já foi para muitos aulões, e chega na hora da prova, você não consegue acertar muitas questões, ou você se esquece, ou dá branco. Então, na aula de hoje, nessa aula secreta, eu vou te ensinar como implementar um estudo com qualidade e vou te ensinar uma técnica de estudo super simples que você já pode implementar hoje mesmo no seu processo de estudo. E a gente sabe que começar a estudar agora não é uma opção, mas é uma obrigação para quem quer garantir a sua vaga. E a minha proposta é fazer uma aula completa com você, para você sair daqui sabendo exatamente o que você precisa fazer para implementar um estudo com qualidade. Então, meu nome é Tainá Ivana, eu sou mentora para concursos, já aprovei mais de 100 mentorandos para a Secretaria de Educação e em outros concursos também. E eu estou aqui para te mostrar o que você precisa fazer antes mesmo desse edital ser publicado. Então, eu quero que você pegue um papel e uma caneta e anote já as informações que eu vou passar para você. Então, como eu falei, começar a estudar agora não é uma opção. Se você quer garantir a sua vaga, você vai precisar fazer diferente do que a maioria dos candidatos. E se você quer trabalhar perto da sua casa, porque eu sei que algumas regionais, hoje, você precisa tirar uma nota mais alta que os demais candidatos. A competitividade aumentou, as notas de corte aumentaram. Isso quer dizer que você precisa fazer diferente. Para eu fazer diferente, eu preciso fazer diferente que os demais candidatos? Eu vou precisar de uma metodologia clara, e é isso que eu vou te ensinar hoje. Eu vou te ensinar exatamente o que eu fiz para conquistar as primeiras colocações do contrato de efetivo. Eu fui contrato por 5 anos e passei nas primeiras colocações, tanto para o contrato como para o efetivo. Eu passei em 4º lugar no contrato temporário e em 26º no efetivo. E para eu chegar nesse resultado, eu não caí de paraquedas. O que eu vou te ensinar aqui é o que diversos mentores de diversos concursos ensinam em várias mentorias. Eu investi muito pesado para conseguir ser aprovada e eu investi muito também para oferecer os melhores materiais e metodologias para os meus mentorandos. Então, hoje eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Então, o tempo está limitado, eu tenho experiência comprovada, eu tenho um caminho legítimo da minha aprovação e os meus mentorandos que implementaram o que eu exatamente disse também foram aprovados. E eu também quero que você seja aprovado ou aprovado. Então, vamos para o conteúdo? Existe um caminho para você chegar até a aprovação. E esse caminho não é composto somente de você participar das aulas lá no cursinho ou assistir às aulas da sua plataforma de disciplinas e conteúdos. Você precisa de clareza de exatamente qual o caminho que você precisa trilhar. Para você ser aprovado, não basta apenas estudar. E eu acredito que todo mundo já sabe disso. Para você ser aprovado, você precisa de um alicerce. E esse alicerce é a identidade, a mentalidade e o propósito. E todo esse alicerce que vai sustentar o seu processo de estudo. Essa é a parte mais difícil do meu trabalho, alinhar o mentorando com o seu propósito, com a sua mentalidade sobre quem ele é. A parte de estudar fica muito mais fácil, muito mais fluido, quando a pessoa tem esse alinhamento de quem ela é. Então, para você ser aprovado, muito mais rápido que todo mundo, se você tem esse alinhamento do alicerce sobre quem você é, sobre o seu propósito e sobre sua mentalidade, tudo fica mais fácil. E sabendo quem você é e o que você quer para a sua vida, o caminho de percorrer todo esse processo de estudo vai ficar bem mais fácil, que é o saber fazer, que é o saber estudar. Porque a partir do momento que você sabe quem você é e aquilo que você quer, você tem clareza de qual caminho que você precisa percorrer para alcançar os seus objetivos de vida. E esse é o meu trabalho aqui. Então, depois de trabalhar essa mentalidade, porque eu não sei se você sabe, mas muitas das nossas decisões, pensamentos, são tomados por meio do que está registrado no seu inconsciente. E muitas vezes nossas ações são tomadas por meio das nossas dores, das nossas feridas. Às vezes às vezes chega muita gente que estuda muito, mas chega lá na hora da prova, ela reprova porque dá branco, ela se sabota porque não se sente merecedor. Então, essas ações são baseadas no inconsciente, aquilo que ela não sabe. E eu não sei se é o seu caso, se você já reprovou várias vezes e
aconteceu comigo, até eu entender todo esse processo, eu reprovei muitas vezes, eu fui contratada por 5 anos. E depois que eu alinhei essa parte do alicerce, que é a minha identidade e o meu propósito, a aprovação chegou de uma forma muito mais simples e sem gastar tanta energia, tanto desgaste emocional. Então, o primeiro pilar é o alicerce, sobre quem você é, sobre o que você quer, alinhar e ressignificar o que está no inconsciente para você parar de se auto-sabotar e procrastinar. Você ter um plano validado, saber exatamente o que precisa fazer. Muita gente estuda de forma aleatória, então, não sei se é o seu caso, você estuda de forma aleatória, você não tem constância no seu processo de estudo, você se sente desmotivado. Então, se você não tem clareza sobre o que você precisa fazer e o preço que você precisa pagar para ser aprovado, o seu caminho vai ficar com muitos obstáculos e, consequentemente, você não vai ter sua aprovação. Depois que você sabe quem você é, sabe o que você precisa fazer, você vai precisar implementar técnicas de memorização, de organização e planejamento para te ajudar na rotina diária. Porque o que vai te ajudar a atingir o objetivo final é uma constância de uma rotina diária, de metas diárias atingidas. Depois que você aprende como que é o funcionamento do cérebro, como ele aprende, tudo fica mais fácil. Então não é questão de, eu me sinto burra, eu não sou inteligente o suficiente. Não, porque todo mundo é capaz de aprender. E aconteceu comigo, eu tinha autoestima muito baixa, eu sentia que eu não podia aprender. E hoje em dia, um conhecimento que é muito importante para mim, eu consigo memorizar sem fazer revisão. Porque eu já aprendi a forma certa de memorizar. O meu cérebro sabe o que é importante para mim e ele capta essas informações. Então, a metodologia que eu ensino é de uma forma que o seu cérebro entenda que todo o conteúdo que você estude fique gravado nas memórias de longo prazo para que você use-as no dia da sua prova, para que você seja aprovado. E depois que você aprende todas essas técnicas de estudo, você precisa desse acompanhamento durante o seu processo de estudo. Então, nós vamos sempre melhorando o nosso processo de estudo. Nós não começamos perfeitamente seguindo as metodologias, a organização e planejamento. Flexibilidade foi o que me levou à aprovação. Flexibilidade, constância e lapidação durante o processo de estudo. E antes de eu falar das técnicas de estudo para você, o que você precisa entender é que antes da técnica de estudo, você precisa entender e compreender como funcionam as ferramentas essenciais de concursos públicos, que nos ajudam a ter clareza do que nós precisamos fazer. E agora eu quero falar sobre uma ferramenta que você precisa ter colado na sua parede, que mesmo que você tenha algum cursinho, tabelas, eu sempre digo para os meus mentorandos que você precisa ter colado na sua parede, porque é uma ferramenta de acompanhamento. Então, a base inicial do seu processo de estudo é o edital verticalizado. O edital verticalizado é uma ferramenta que vai te direcionar com aquilo que vai cair na sua prova, todas as disciplinas e os conteúdos, e ela vai te ajudar nesse acompanhamento daquilo que você já estudou e aquilo que você vai estudar. Então, é uma ferramenta individual, não dá para ser coletivo, você precisa ter colado na sua parede, e essa ferramenta também vai te ajudar na construção emocional, porque pensa bem, você chega no dia da sua prova, seu edital verticalizado está todo riscado, o seu emocional vai bem equiparado para o dia da prova, vai legitimado. Agora, você pega um edital verticalizado, não está arriscado, o cérebro é inteligente, você é inteligente. Você não sabe o que você estudou, o que deixou de estudar, às vezes você estuda um monte de coisa ao mesmo tempo, você não fecha o edital. Então, muitas vezes você vai insegura para o dia da prova, porque você não tem nem clareza do que você estudou. Você pode até ter estudado muito, mas você não tem clareza sobre o que você estudou. Ou então você estudou várias vezes o mesmo conteúdo e deixou de lado alguns conteúdos. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar nessa organização, mas vai te ajudar também na parte emocional. Então, faça a impressão e deixem colado no grupo do meu WhatsApp, tem esse edital gratuitamente. Então, no edital verticalizado, constam as disciplinas que vão cair na nossa prova. No caso da secretaria, eu fiz um edital verticalizado estratégico para você se preparar tanto para o contrato como para o efetivo. Mas eu não quero me preparar para o efetivo agora. Você vai perceber que tem pouca coisa de diferente. Então, a mesma preparação que tem para o contrato é o que você vai utilizar para o efetivo. Então, eu fiz essa condensação dos conteúdos para que você tenha um estudo estratégico, porque nós não sabemos quando o efetivo vai sair. E a pessoa que quer ser aprovada, ela vai começar a estudar agora e só vai parar quando ela for aprovada no efetivo. Então, vamos lá. Quais são as disciplinas que vão cair na sua prova? Português, que está dentro da parte básica. Direito administrativo. RID. Informática. E aí eu coloquei atualidades aqui por conta do efetivo. Mas atualidades é algo que não dá para a gente deixar de estudar. É algo que todo professor precisa estar por dentro. Então, eu coloquei atualidades aqui, que é para a prova discursiva, que é para a parte de argumentativo. E a segunda parte que nós temos é conhecimentos complementares. Então, nós temos a parte básica, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos, que é da disciplina específica de cada professor. Então, a parte básica e complementar, ela vai cair para todas as áreas. E ela envolve a metade da prova também. Então, a parte de conhecimentos complementares cai a disciplina de legislação,
temas educacionais pedagógicos. E nós temos a parte específica, que no caso aqui eu coloquei de atividades, que é para os cargos de pedagogia. Mas aqui, no caso, tem professores de matemática, português, educação física, inclusive tem vários mentorandos de áreas específicas também. Caso você queira conhecer, lá no meu YouTube tem os vídeos e depoimentos, no meu Instagram também tem, lá no post aprovados da TAI. Então, são essas disciplinas que vão cair na nossa prova. E o que eu vejo? Que muita gente, às vezes, estuda muito a parte básica e aí não estuda muito bem a parte complementar. Ou então estuda muito a parte específica, mas não estuda a parte básica. Então não dá para você fazer esse estudo de forma aleatória. Porque às vezes o que acontece? Como no meu caso. Eu fui reprovada no concurso de 2013. Eu fui reprovada na parte básica, não tirei a pontuação base da parte básica. Por quê? Porque eu só estudei específico. Porque é muito mais gostoso estudar pedagogia. E aí, se eu fosse de forma aleatória, então eu vou estudar só a parte básica, já que eu fui bem na parte específica. Aí você subestima uma parte. Então, nesse estudo estratégico, você não pode subestimar nenhuma parte da prova. E eu vejo que a parte complementar tem eliminado muita gente. Que é a parte de legislação e temas educacionais pedagógicos tem muitos tópicos, tem mais de 25 tópicos. Então, ele é bem extenso e ele é bem denso. E as pessoas subestimam essa parte daqui, e às vezes, um essencial aqui, você ter uma nota equilibrada nessas três partes, é que vai garantir uma boa classificação. Então, aqui é o edital verticalizado. É uma ferramenta base. Então, se você não conhecia, faça impressão, cole na sua parede. Depois que nós temos o edital verticalizado, chega o momento da gente montar a nossa grade horária. E aqui eu vou colocar um cronograma base, não vou colocar uma grade horária pessoal mesmo, mas o cronograma significa que nós vamos colocar aquelas disciplinas e conteúdos de forma estratégica na nossa grade horária diária. Isso quer dizer que, para um estudo organizado, direcionado, nós vamos precisar colocar de forma estratégica aquelas disciplinas dentro da nossa semana. Então, o cronograma é onde a gente especifica todos os conteúdos que nós vamos estudar no nosso dia a dia. Então, uma pessoa que tem um estudo aleatório, ela não tem clareza sobre aquilo que ela estudou, que ela vai estudar, se ela fechou o edital, e estuda às vezes muito, e aí não consegue ser aprovada. E por quê? Porque ela não faz um acompanhamento, porque ela não tem um estudo direcionado. Então, o cronograma, ele vai facilitar essa organização e planejamento. Pense que o cronograma é o plano de aula que nós fazemos para os nossos alunos. E como que nós fazemos um plano de aula? Nós fazemos o planejamento mensal colocando quais são os conteúdos essenciais que nossos alunos precisam, certo? Nós pegamos o currículo. Então, pense que o currículo é o edital, e para nós montarmos o nosso cronograma, digamos assim, nosso cronograma de estudos, nós vamos pegar o quê? Os conteúdos que constam lá no edital. E para os nossos alunos, nós fazemos o quê? Nós fazemos o plano de aula de acordo com os conteúdos lá do currículo. Só que, pelo menos na minha sala, né, onde eu trabalho, eu não faço essa divisão aleatória. Vamos ver o que eu vou dar aqui para os meus alunos. Nós sabemos como é que os alunos ficam, eles ficam agitados quando nós vamos sem planejamento para a sala de aula. E é por isso que nós temos a grade horária, onde nós especificamos quais disciplinas nós vamos estudar em cada dia da semana. E é isso que eu vou te entregar hoje. Eu já vou te entregar aqui qual disciplina que você vai precisar estudar cada dia. Isso aqui foi o que eu usei na minha aprovação e é o que eu te indico para você conseguir fechar o edital. E a técnica que eu ensino aqui é o seguinte: as disciplinas mais densas, pesadas, no início da semana, as mais tranquilas no final de semana. No início do dia, as disciplinas mais densas, no final do dia, a disciplina mais tranquila. São estratégias, nuances que fazem toda a diferença. E aí, o que eu fiz? Eu não faço ciclos de disciplinas. Por exemplo, pego 3 disciplinas, pega essas 3 disciplinas e aí você só vai estudar as próximas 3 quando fechar. Não. A metodologia que eu ensino na mentoria é que você vai estudar todas as disciplinas que vão cair na sua semana, estudando um percentual. É como se você construísse toda semana um pouquinho em cada disciplina. E quando você fechasse o edital, você tivesse o todo. Porque o que acontece? Às vezes, um mentorando pega 3 disciplinas, chega perto da prova, não viu nenhuma disciplina. Mesmo que você não feche você não feche todo o edital, na minha metodologia você vai ter noção do que cada disciplina vai cair. Você vai ter uma noção do todo. E é essa noção do todo que te deixa à frente da maioria, que fazem ciclos de estudo. Pode dar certo essa questão de ciclos de estudos, mas eu acho muito arriscado. Então, eu prefiro, na minha metodologia, fazer essa distribuição das disciplinas na semana, porque mesmo que o mentorando não feche o edital, mas ele consiga 80% no total, em todas as disciplinas, ela vai ter chance de passar e ela vai passar. Se ela implementar um estudo com qualidade, porque não basta só estudar. Nós precisamos fazer
toda a construção de estudo com qualidade. E é isso que eu vou ensinar daqui a pouco para vocês. Uma técnica de estudo para você não esquecer aquilo que você estuda. Então, vamos lá com a distribuição? Então, o que eu fiz? Eu peguei 2 disciplinas e você vai estudar de forma distribuída. E aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei português na segunda, junto com legislação. Então, conhecimento básico complementar. Terça, conhecimento básico, direito administrativo, com legislação, repetir de novo. Coloquei lei orgânica e lei complementar 840, que são disciplinas que estão dentro de legislação, mas que caem bastante, na quarta-feira, junto com temas educacionais, que está na parte complementar. RID também costuma cair bastante, que é da parte básica. Ou informática e temas educacionais. Na sexta-feira, coloquei ECA Informática, com conhecimentos específicos. Sábado, conhecimentos específicos, temas educacionais. E no domingo eu coloquei atualidades para redação, caso você queira construir essa base argumentativa. Então, eu fiz a distribuição. Depois que eu fiz essa distribuição da disciplina, eu coloco conteúdo. E vamos dar um exemplo aqui de como fazer essa organização? Você especificou os conteúdos. Todo domingo, você vai chegar no seu cronograma e vai perceber se você conseguiu concluir. Se eu não conseguir concluir o tópico 1 de direito administrativo, o que eu vou fazer? Eu vou repetir para a próxima semana. Ah, tá, eu fechei. O que eu vou fazer? Eu vou para o tópico 2. Eu vou lá no edital verticalizado, vejo qual é o tópico 2 de direito administrativo, que é a organização administrativa do Estado, e coloco. E aí eu vou riscando aquilo que eu estudo, e aí eu vou fazendo esse acompanhamento. Não consegui finalizar um conteúdo do dia, eu vou repetir para a próxima semana. Simples assim. O cronograma é super simples de fazer. E aqui no meu cronograma eu coloco para 1 hora para leitura fluida, que é a leitura das legislações, da lei seca para você gabaritar. Caso você tenha 3 horas, você pode fazer 1 hora para leitura fluida, 1 hora para disciplina 1, 1 hora para disciplina 2. Se você tem 4 horas de estudo, você pode colocar 1 hora e meia para cada disciplina. Então, dá para fazer essa adequação para cada estilo de rotina. Lembrando que todo estudo da disciplina você precisa fazer 30 minutos de exercício, tá bom? E durante o estudo você vai fazendo as anotações, tá? E aí eu vou falar sobre anotações agora. Tá, eu já entendi o que é edital verticalizado, quais as disciplinas que vão cair na prova. Eu já entendi o que é um cronograma, que é onde eu especifico o conteúdo que eu vou estudar da disciplina. A grade horária a gente especifica a disciplina. E no cronograma a gente especificou o conteúdo dentro da disciplina, certo? E eu já aprendi também como fazer esse acompanhamento. Mas afinal, como que estuda com qualidade? Eu vou te ensinar agora. Então vamos agora para as técnicas de estudo? Então vamos para um exemplo de como estudar. Para a gente conseguir memorizar, o cérebro precisa passar por um processo. E, como eu falei para vocês, o alicerce para você conseguir sustentar o seu processo de estudo é a questão de emoções, sentimentos, identidade e propósito. Você sabe exatamente quem você é e o que você quer. Então, sem isso, o estudo vai por água abaixo. Então, esse é o princípio de tudo. Você ressignificar a visão sobre como você se vê. E todo esse processo eu ensino na mentoria com a jornada de ressignificação, para você ressignificar toda a sua história, porque isso é essencial. Mas o princípio de tudo é isso. E aí eu utilizo o mural dos sonhos, que é você colocar a classificação que você quer, saber o que você quer realizar. O nosso cérebro, ele é movido pelas nossas emoções e sentimentos. Se for pelo medo, pela ansiedade de ser reprovada, isso vai te bloquear. Então, quer um resultado fenomenal? Faça o mural dos sonhos, coloque a classificação que você quer ficar no concurso, coloque o lugar onde você quer morar, quais sonhos você quer realizar, coloque objetivos de curto, médio e longo prazo para você realizar, porque se você não tiver uma visão de futuro de algo bom, o seu cérebro não vai ter motivação para executar um estudo quando você estiver cansado, chegar de sala de aula. Vai por mim, eu sou de sala de aula, eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Então, o princípio de tudo é isso. Coloque a classificação que você quer, porque é isso que vai direcionar todo o seu processo de estudo. Eu coloquei que eu ia ficar em 25º, eu fiquei em 26º no meu concurso, e eu fiquei em 4º na minha regional, que é um resultado fenomenal. E todo o meu estudo foi direcionado para isso. Os meus objetivos, quem eu era, o que eu quero e o que eu vou conquistar. Sem isso, o seu cérebro não vai ter motivação e ele não vai entender o porquê que ele precisa memorizar. Eu não sei se você já percebeu, mas quando nós passamos por algo muito traumático, que atinge muitas nossas emoções, a gente não esquece, nós nos lembramos dos detalhes, da roupa daquela pessoa que nos acusou, do que aconteceu, como estava o tempo, e nós captamos todos esses detalhes. Por quê? Por conta do forte impacto emocional. Só que aqui a gente utiliza o forte impacto emocional para o bem. Nós olhamos vídeos de viagens, de sonhos, projetos, fazemos o mural dos sonhos, que é algo que eu ensino na mentoria, e faz toda a diferença. Depois que o nosso cérebro entende isso, e sim,
as técnicas de estudos vão ser eficazes, que é o que eu vou ensinar agora. Por quê? O que eu vejo? Tem muita gente que até sabe aplicar as técnicas de estudo, mas não tem alicerce, não ressignificou suas feridas, não ajustou sua autoimagem. Às vezes você se vê de forma inconsciente que você é uma fracassada, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não é inteligente. Às vezes é essa memória que está gravada. E o que o Mural dos Sonhos faz? Ele atualiza essas memórias. E a forma como você se vê, a sua autoimagem, que vai definir os seus resultados. Então, se você não está tendo um resultado como você gostaria, não basta só de forma consciente você querer. Muitas vezes tem alguma memória lá no seu inconsciente que fala, você não vai conseguir, você é uma fracassada, você não vai chegar em lugar nenhum, você deve repetir o mesmo destino da sua família, você nunca vai alcançar esse sonho. Então, a técnica de estudo, ela só é eficaz a partir do momento que nós atualizamos essas memórias do nosso inconsciente. E é isso que eu ensino lá na mentoria, para você ressignificar essa jornada. É a jornada da ressignificação, a jornada da reconciliação consigo mesmo. Então, vamos lá para esse processo de técnicas de estudo super simples? Agora que você já entendeu que não é só querer, você precisa ajustar sua autoimagem sobre quem você é, sobre o que você pensa de você mesmo. Então, o nosso cérebro precisa entender que o que você está estudando é importante. Você já entendeu isso? O objetivo, por quê? Para quê? Para quem eu estou estudando? A partir disso que está alinhado, você implementa técnicas de estudo e você vai memorizar o que você está estudando. Você vai memorizar. E eu digo isso porque eu era aquela aluna que tirava 4,5 para arredondar para 5. Eu me achava boa, não sabia estudar, mas era tudo uma questão de autoimagem, que eu não me enxergava inteligente, eu estava com muitos problemas emocionais, eu não me via inteligente. Então, depois que a gente ajusta essa autoimagem, todo o processo flui. Então, vamos lá. Eu estou estudando um conteúdo, Tainai. Como que a técnica de estudo vai me ajudar na memorização? Então, vamos lá. Você está assistindo a aula. Você precisa pensar, antes de anotar, em todo o processo interno de estruturação na sua mente. Você está estudando um conteúdo. Você vai fazer a pergunta, o que é e para que serve? E depois que você entender esse conceito, o que é, para que serve, qual é o contexto prático desse conteúdo? Depois que você fez essa parte de contexto prático, aí sim você vai anotar o que é essencial, porque essa anotação é uma estruturação daquilo que você compreendeu no seu cérebro, e essa anotação vai te ajudar na questão da revisão. Então, o processo de aprendizagem não é só você ouvir. Você precisa ouvir, né, ou ler, no caso de PDF. Você precisa estruturar esse conhecimento dentro da sua cabeça. E aí, para esse processo de estruturação, quais são as perguntas que vão te ajudar? O que é? Para que serve? E qual o contexto prático? Tente responder em voz alta. Porque aí o seu cérebro, você vai criar essa sinapse dentro da sua cabeça. Depois que você criou essas correlações dentro da sua cabeça, aí sim você anota. E essa anotação vai ser essencial para a questão da revisão. O que é a revisão? É a consolidação da aprendizagem. Porque eu não sei se você sabe, mas se você não revisa dentro de 24 horas aquilo que você estuda, você esquece quase 80% das informações. Então, sabe aquele dia que você está o branco lá no dia da prova? Você lembra que você estudou, mas você não tem a convicção certa de qual resposta que é? Por conta da revisão. Então, olha só. Você assistiu a aula ou leu. Você estrutura dentro da sua cabeça o que é, para que serve, qual o contexto prático. Eu anoto. Eu fiz esse processo de aprendizagem, o que eu preciso fazer? Consolidar. Para consolidar, eu preciso revisar. E eu ensino o ciclo da revisão, de 3 passos. Revisão de 24, 7 e de 30 dias. Isso é o essencial. É claro que quando nós fazemos uma questão, nós vamos revisar. Quando nós lemos uma legislação, nós vamos revisar. Mas você precisa fazer todo esse processo. Então, você entende que não é só sentar e ir lá para o cursinho e estudar? Você entende que não é só você jogar a informação ao léu? O nosso funcionamento é assim, a não ser que você seja a exceção da regra, porque tem gente que assiste o conteúdo e grava. Eu não sou a exceção, eu sou a regra. E a regra é que o processo de aprendizagem passa por um processo. Ele precisa ter um impacto emocional para você conseguir aprender. E você precisa também passar por um processo de revisão para ele consolidar. O processo precisa ser lúdico. Assim como as crianças. As crianças só têm interesse em aprender quando nós criamos um planejamento lúdico. Para nós adultos, o lúdico é o mural dos sonhos. Então, se você não implementa o ciclo de revisão, eu sinto te dizer, você está jogando ao léu. Não adianta. E eu entendo que eu tinha uma resistência muito grande para fazer questão. Na época que eu estudava mais de 6 horas e eu não passava em nada. E eu comecei a estudar de 3 a 4 horas por dia e eu passei bem classificado. E eu fiz 5 anos de contrato temporário. Então, isso quer dizer que é processo. Não foi de paraquedas, eu não caí, sorte. Não foi sorte. Eu sei exatamente o que eu fiz para ser aprovada.
E eu implementei tudo que eu aprendi. O que eu estou ensinando aqui, eu não estou inventando da minha cabeça, eu aprendi. Eu investi para aprender isso. Então, vamos lá. Eu estou vendo o conteúdo, eu faço as perguntas do que é, para que serve, qual o contexto prático, eu estruturo isso na minha cabeça, jogo para o papel, os mapas mentais devem ser individualizados. Eu sempre indico, faça seu mapa. Faça seu mapa. Faça seu mapa. Ah, mas dá trabalho. Pior é você ficar gastando tempo e dinheiro aí, estudando de qualquer jeito. E essa anotação vai te ajudar na questão da revisão. Então, veja bem, eu estudei hoje. Vamos supor que hoje é segunda, eu estudei português. Amanhã, terça, eu preciso fazer a revisão de 24 horas. Na próxima segunda, eu preciso fazer a revisão de 7 dias, semanal. E daqui 30 dias, a revisão mensal. Eu ensino técnicas das pastas na mentoria, para você não se perder, para você ter organização. Aí sim você vai consolidar aquilo que você estudou. Aí sim, porque esse é o processo da mente. Ele precisa dessas revisões. Precisa pelo menos essas 3 revisões, para consolidar aquilo que você estudou. Por isso que eu gosto de deixar disciplinas fixas, para ajudar na organização das revisões. E aí, depois que nós aprendemos, que nós revisamos, nós vamos praticar por meio do quê? Das questões. E aí, nós vamos trabalhar a interpretação. Você percebe que aqui é um processo onde os 3 estão conectados? Tem gente que quer ir para a questão, ela nem compreendeu o conteúdo. Ela não sabe nem o que está falando. Ela não tem nem noção do que é a disciplina. Como que você vai ter um nível de interpretação profundo se você nem entendeu o conteúdo? Agora, a pessoa que já fechou o edital, ficar só nas questões de revisão é uma coisa. Uma pessoa que está iniciando agora, ou uma pessoa que está com um estudo totalmente aleatório, ela precisa fazer o processo de estudo completo. Ela tem que aprender, ela tem que revisar e depois ela tem que fazer as questões. E aí, dentro das questões, vem o estudo reverso. É onde a gente vai aprofundar. Tem conteúdo que só tem dentro da questão. Só que a gente só vai conseguir interpretar a questão se a gente tiver noção do que é o conteúdo. Então, é um processo que eles estão conectados. Aprender, revisar e interpretar. Então, quais são as etapas de aprendizado eficiente? Eu leio, eu tenho o primeiro contato com o conteúdo, eu grifo, vou marcar pontos importantes, eu vou processar essas informações, o processo é aquelas perguntas que eu falei, o que é, para que serve, qual é o contexto, e aí eu vou mapear, eu vou fazer anotação daquilo que é essencial, porque essas anotações vão me ajudar na hora da revisão. Então, recapitulando o processo de estudo com qualidade, leio, grifo, faço as perguntas, estruturo na minha mente, anoto, faço uma mental e reviso. Então, vocês percebem que é todo um processo, está tudo conectado? Então, não adianta mais você ficar fingindo que está estudando, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Ah, tá, mas eu cheguei aqui, eu consegui trabalhar. Mas até quando você vai ficar se arriscando? Você deu sorte, você conseguiu trabalhar. Mas você vai ficar sempre jogando na loteria, estudando de qualquer jeito. E o dia que você não conseguir, um monte de gente aí não consegue. Fica sem trabalhar 2 anos. E eu acho que não é isso que você quer. Então, vamos fazer todo esse processo que vai valer a pena, sem atalhos, e você vai conseguir ser aprovada. Aqui é sem atalhos. E toda essa metodologia, ela te ensina a estudar não só para o contrato, mas para o efetivo, qualquer concurso. As metodologias, todos os direcionamentos que eu estou dando aqui, eu aprendi com mentores de concursos nacionais, concursos de elite. Então, essa metodologia não serve só para contrato, mas serve para qualquer concurso. E a pessoa que implementa diariamente, ela tem resultado. Eu tenho uma minha mentoranda, Milena, que foi aprovada em mais de 4 concursos. Um MEC, um DF, da Secretaria do Goiás, Secretaria do DF. E por que ela conseguiu ser aprovada em vários concursos? Porque ela aplicou a mesma metodologia em todos os concursos. E ela não estudou o edital todo. Então, ela implementou o estudo de qualidade e ela foi aprovada. E para complementar esse estudo com qualidade, você vai precisar fazer questões do conteúdo que você estudou, fazer o estudo reverso, que é anotar as questões corrigidas, que você errou, questões novas que você não viu no post-it, e fazer a leitura fluida das legislações, que é a leitura da lei seca. Você precisa memorizar para você gabaritar a questão de lei seca. É onde ensino essa estratégia na mentoria também. Então, questão de lei seca, você tem a obrigação de acertar, gabaritar. A gente não pode perder a questão de lei seca. E aí, vem a oportunidade para você. Tá, você ensinou toda a metodologia, cronograma, já aprendi a estudar, mas como que você pode me ajudar na minha jornada? Agora, a mentoria da Thay, ela tá com uma parceria incrível com a Estratégia Concursos. Porque eu sentia falta de ter a disciplina e os conteúdos disponíveis dentro da mentoria. Então, quem entrar dentro da mentoria agora vai ter material com qualidade. E vai ter o Estratégia Premium, que está direito a você se cadastrar em 3 cursos. Então, às vezes, você compra um cursinho específico da secretaria, mas na mentoria da TAI, você vai ter o Estratégia Premium, que dá para você se matricular em até 3 cursos, por exemplo. Ah, eu quero secretaria, saiu SEDES com curso unificado. Eu posso ser matriculada nesses 3 cursos? Pode, você vai ter material com qualidade. E aí, eu vejo que muita gente... Qual é o grande problema hoje? É tanto material que a pessoa se perde. Então, você precisa de um material bom. E agora, dentro da mentoria, você vai ter um material bom.
Você vai ter acesso ao Estratégia Premium com aulas dos conteúdos de português, conhecimentos pedagógicos, direito administrativo, com professores qualificados. Vocês conhecem a qualidade do Estratégia Premium. E agora também, além do direcionamento de eu ensinar metodologia, vai ter os cronogramas inteligentes da plataforma Tutory. Porque aqui eu mostrei para vocês como que eu vou compartilhar aqui com você como que é a plataforma da Tutory. A plataforma da Tutory, ele vai dar esse acompanhamento com os cronogramas individualizados para os mentorandos. Então, ele fala exatamente o que a pessoa precisa estudar, ela vai se reorganizando automaticamente de acordo com o processo da pessoa. Eu vou compartilhar aqui. Então, a plataforma Tutory, você vai ter acesso também. Eu já deixei a metodologia dentro do sistema. Quando a pessoa se cadastra, ela coloca quantas horas tem para estudar, e aí a plataforma ela vai se organizar de forma personalizada de acordo com a rotina do mentorão. Então, aqui ela vai saber exatamente o que estudar, qual disciplina estudar, e caso ela não consiga estudar, ela vai ter essa opção para reorganizar. Então, aqui tem a opção do cronograma, aqui são as metas diárias sobre o que ela precisa fazer, e o que é mais legal aqui é que ele vai falar qual conteúdo você vai precisar revisar. Porque esse que é o grande problema do povo. Tá, eu me perco nas revisões. A plataforma, ela diz, e caso você não consiga estudar, você pode colocar aqui o lançamento, e a própria plataforma vai se reorganizar. No dia que você não conseguir estudar, você registra aqui, e ele vai se reorganizar. Então, ele vai se organizar de acordo com o seu ritmo de estudo e com a quantidade de horas. Então, ele vai fazer de forma equilibrada a distribuição dos conteúdos e as disciplinas para que você consiga fechar o edital e ter um estudo leve. Não de acordo com o que a maioria está estudando, mas de acordo com o seu processo. Então, quando você faz o cadastramento, né, faz a compra da mentoria, eu cadastro na Tutory, e aí você coloca a quantidade de tempo, quantas horas você estuda por dia, quantas horas você estuda no sábado, no domingo, e aí ele vai criar o cronograma personalizado de acordo com a minha metodologia para a sua rotina. Quando você não conseguir estudar, você registra e ele reorganiza para você conseguir fechar o edital. Legal, né? Também achei muito legal. E aqui dá para fazer esse acompanhamento. Você registra quantas questões você acertou no que concurso, quantas não acertou. Então, ele vai fazendo esse acompanhamento. Ele vai te direcionar sobre o que você precisa estudar de acordo com a sua rotina de estudos. E aí, então, dentro da mentoria hoje, você vai ter acesso ao Estratégia Premium durante 6 meses, onde você vai poder se cadastrar em até 3 cursos, tanto em PDF, videoaula, quem gosta de estudar por videoaula, PDF. O conteúdo é atualizado nesse período de 6 meses. Você vai aprender a estudar, porque dentro da mentoria eu tenho uma plataforma onde eu te ensino todas essas técnicas de estudo que eu falei para você. Eu ensino de forma estruturada, em forma de passo a passo. Eu vou compartilhar agora com você como que é essa metodologia. Eu utilizo essa plataforma aqui, Kaify, e nela tem um passo a passo para você aprender a estudar com qualidade. Então, aqui tem o módulo Alicerce, onde eu te ensino nessa questão de atualizar o seu inconsciente, construir um mural dos sonhos, ter clareza sobre o que você quer. Esse é o módulo Alicerce, que antes de você começar a estudar, você precisa fazer um mural dos sonhos com qualidade. Aqui no Estrutura, eu te ensino sobre todas essas ferramentas de estudo com qualidade, sobre o que é edital verticalizado, cronograma de forma profunda, leitura fluida, porque aqui eu dei um deleite sobre como que funcionam essas ferramentas, o que é concursos, como filtrar, rotina diária inteligente. Aqui eu ensino todo esse processo, mas é claro, a plataforma Tutory já vai dar de forma organizada essa organização, mas aqui é para você aprender mesmo sobre o que é cronograma, o que é edital verticalizado. Aqui são os processos de memorização e aprendizagem, como fazer mapas mentais, como fazer revisão. Aqui eu ensino a metodologia das pastas, do set semanal e mensal, flashcards, diversificação de estratégias. Aqui eu ensino sobre redação, como você construir a redação nota máxima. Eu tirei 38 na minha redação, valendo 40. Eu tirei uma nota muito, muito boa. Aqui eu ensino o que eu fiz para conquistar minha nota, ou o que me deixou nas primeiras colocações. E aqui, isso aqui é Gente, aqui é o caminho, a jornada da reconciliação com a sua história. Aqui é onde a gente reconcilia tudo aquilo que está travado, movimentos interrompidos. Então, não sei se você sabe, mas perdas de mãos influenciam no sucesso, a forma como você olha para a sua história, se você já perdeu bebês, relacionamentos, como foi a sua história de vida, se você passou por feridas emocionais, traumas, tudo isso influencia na sua aprovação. Às vezes você passou por um trauma muito grande, você não se sente digna, você passou por um trauma que impactou sua vida, e isso ficou com um movimento interrompido, é como se você vivesse aquele trauma. Então, eu te ajudo a sair desse lugar. E aqui é a jornada da reconciliação, tem um e-book para você ir assistindo as aulas tranquilamente, ir ressignificando, atualizando essas memórias com escrita terapêutica.
E tem a parte espiritual também, que eu vou colocar agora, que são 365 dias com Deus e Edital, que é um devocional para você fazer todos os dias. Também ele é muito, muito especial para você também trabalhar essa parte espiritual. Então, aqui eu trabalho a mentalidade, o propósito, a ressignificação da sua vida e a parte espiritual também. Então, vai ter a plataforma Tutory, que eu já falei para vocês, né? Então, dentro da mentoria, nós vamos ter o estratégia, ensinar a estudar e toda aquela parte da reconciliação que eu falei com vocês, os cronogramas personalizáveis com a plataforma Tutory, que é essa plataforma aqui onde vai especificar o que você precisa estudar, ela é automatizada, você coloca se você estudou, o que você não estudou, ela vai se reorganizar de acordo com o seu processo de estudo, ela é flexível. Clareza emocional e mentalidade do aprovado, então, eu vou trabalhar também essa parte emocional, esse alicerce, e vai ter esse acompanhamento comigo, com as sessões quinzenais via Zoom, você pode tirar dúvidas via WhatsApp também, quando você tiver alguma dificuldade. Então, eu vou te ensinar a estudar. Você vai ter material com qualidade. Você vai atualizar essas memórias para que você consiga memorizar, para que você tenha visão de futuro e tenha a motivação necessária para você conseguir estudar diariamente. Você vai ter esse acompanhamento até a data da prova. E aí, você vai ter acesso à plataforma Tutory, 6 meses de estratégia premium e 7 dias para conhecer a mentoria, caso você não goste. Tá, eu quero devolver. Tem a garantia incondicional também nesses 7 dias. Então, para você ter noção, o estratégia premium, durante 6 meses ele é R$ 1.319, durante um ano ele é quase R$ 2.400. E você vai ter isso por um valor que você não vai acreditar. Agora, dentro da mentoria, você vai ter a parte emocional, a plataforma Tutory, o estratégia com cursos, por R$ 997. Vai ficar 12 de 101, porque tem os juros da plataforma Caifai. Então, se você sentiu no coração que precisa dessa ajuda, entre agora. Então, dentro da metodologia, você vai ter acesso ao conteúdo completo sobre o que estudar. Você vai trabalhar a identidade, propósito, a mentalidade, para lidar com o processo de medo de reprovação, fortalecer emocional, autoestima, ter visão de futuro. Você vai aprender a saber estudar com a metodologia da TAI, e você vai ter cronogramas inteligentes de acordo com a sua jornada. Então, você vai estar organizada do início até o dia da sua prova. Ou seja, se você começa agora, que eu estou fazendo essa aula, você vai ter esse período todo até a data da sua prova para você implementar um estudo com qualidade, com todo acompanhamento, com todo o suporte que você precisa, com material com qualidade, com cronogramas inteligentes e sabendo exatamente o que fazer nesse processo. Então, vamos juntos, uma aprovação? E eu vou deixar uma frase para você. Quando você está inspirado por algum grande propósito, por algum projeto extraordinário, todos os seus pensamentos rompem, seus vínculos somente transcendem as limitações, sua consciência se expande em todas as direções e você se descobre em um mundo novo, grande e maravilhoso. Forças, faculdades, talentos dormentes tornam-se vivos e você percebe que é uma pessoa melhor do que jamais sonhou ser. Essa frase eu coloquei na minha monografia e eu deixo essa mensagem para você. Se eu conseguir, você também pode. E agora, na mentoria da TAI, eu vou dar todo esse suporte com os cronogramas, com material qualidade e com metodologia, além de trabalhar a identidade e propósito. Esse é meu objetivo, que eu possa servir vocês, para que vocês alcancem os objetivos de vocês, para que vocês possam realizar os sonhos de vocês, mas que principalmente vocês possam servir as crianças e adolescentes na Secretaria de Educação, possam executar um bom trabalho. Então, a minha missão é ajudar vocês a conquistarem o lugar de vocês na Secretaria de Educação. Conte comigo. O link já está aí no site. Se sentir no coração, se matricule hoje já e fale comigo. Vamos juntos?